Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de terror. Fiquem confortáveis, coloquem os fones de ouvido e preparem o psicológico para as histórias de hoje. Comentem de onde estão assistindo e de qual dos relatos vocês mais gostaram. Vamos começar. Olá, Max. Esse relato me foi passado por um sargento da Marinha que serviu em Alagoas, nos anos 90. Ele mesmo me procurou anos depois de ter se reformado, porque nunca conseguiu esquecer aquela noite em que esteve de guarda no Forte dos Náufragos. Um posto isolado no litoral que já tinha séculos de história. O forte ficava erguido sobre as pedras, de frente para o Mar Bravo, a algumas horas de Maceió. Foi construído ainda no período colonial, quando ataques de corsários e invasões estrangeiras eram frequentes. Mas com o tempo, aquele posto deixou de ser estratégico e virou quase uma peça de museu. Ainda assim, era usado para pequenas guarnições e para vigiar trechos do litoral. O sargento me contou que o lugar tinha uma atmosfera pesada. Não era só o vento cortante que uivava pelas frestas das muralhas. Não eram apenas os corredores úmidos, cheios de musgo com cheiro de pedra velha. Era algo maior, o peso de séculos de mortes que o mar havia trazido. Ele disse que os moradores das vilas de pescadores próximas chamavam aquele trecho de Praia dos Afogados. Ali, ao longo dos séculos, inúmeros navios tinham naufragado. Navios portugueses, holandeses, até embarcações modernas, surpreendidas por tempestades repentinas. Sempre havia corpos jogados na areia, inchados, os olhos revirados pelo sal. E a lenda dizia que muitos nunca foram resgatados, ficando para sempre aprisionados nas correntes do oceano. Entre os militares, ninguém falava disso abertamente, mas o boato corria. O forte era assombrado pelos mortos do mar. E foi numa das vigílias noturnas, numa noite chuvosa e sem lua, que ele e sua guarnição tiveram certeza disso. O sargento descreveu a rotina daquele destacamento como dura, mas monótona. O turno da noite era sempre o mais penoso. Os soldados se revezavam em vigílias, observando a costa com binóculos, mantendo contato por rádio e fazendo rondas pelo pátio interno do forte. O cheiro constante era de maresia e pólvora velha, porque o forte ainda tinha um arsenal antigo guardado. À noite, os sons que predominavam eram o estalar das ondas contra as pedras, o assobio do vento e, de vez em quando, o rangido das portas enferrujadas, que pareciam se mover sozinhas. Mas naquela noite, o sargento percebeu algo diferente. O mar parecia mais agressivo. As ondas batiam com força incomum, mesmo sem sinal de tempestade. E o ar trazia um odor insuportável, como de peixe podre misturado a ferro oxidado, um cheiro tão forte que fazia arder as narinas. Pouco depois da meia-noite, um dos soldados que vigiava a torre gritou pelo rádio: "Sargento, tem uma embarcação vindo!" O sargento subiu correndo. Lá, através da nebulina, conseguiu ver uma caravela antiga, com velas esfarrapadas, navegando em silêncio, iluminada apenas pelo clarão irregular dos faróis do forte. Parecia deslizar sobre as ondas, sem motor, sem barulho algum. O sargento, experiente, tentou contato pelo rádio com a capitania dos portos, mas a resposta foi seca. Negativo. Nenhum navio está registrado nessa rota. Foi quando começaram os sons. Primeiro um lamento distante, como gritos de socorro misturados ao rugido do mar. Depois, gêmidos claros vindos das águas.
Palavras desconexas, em português arcaico, em línguas estrangeiras que nenhum deles reconheciam. Vozes de homens desesperados, pedindo ajuda, pedindo terra firme. Um dos recrutas, apavorado, apontou para a praia logo abaixo do forte. Olha, olha lá embaixo! E o que viram fez o sangue gelar. A areia da praia se enchia de figuras arrastando-se para fora do mar. Primeiro, vultos isolados, cambaleantes, com roupas encharcadas em farrapos. Depois, dezenas. Soldados coloniais, marinheiros com coletes antigos, até homens com uniformes que lembravam a Segunda Guerra Mundial. Todos encharcados, cuspindo água salgada, com a pele esverdeada e os olhos inteiramente brancos. Eles caminhavam de forma irregular, como se o mar ainda puxasse seus corpos. Alguns carregavam pedaços de madeira de naufrágios. Outros tinham correntes presas aos pulsos como prisioneiros afogados. E todos olhavam para cima, em direção ao forte, como se buscassem abrigo. O sargento ordenou que ninguém abrisse fogo sem seu comando. Mas o terror era tanto que um dos recrutas disparou para o mar. As balas atravessaram os vultos, que continuaram avançando sem parar, e ao serem atingidos, soltavam um joto de água como se fossem feitos apenas de mar e morte. Então, os mortos começaram a subir as pedras em direção ao forte. Arrastavam-se com unhas quebradas, deixando marcas nas rochas. O som das correntes se arrastando misturava-se aos gêmidos. E o ar, de repente, ficou pesado, como se a umidade tivesse dobrado em segundos. Era o retorno dos náufragos. O sargento, mantendo o sangue frio, ordenou o recuo imediato para o interior do forte. Os soldados fecharam portões de ferro, tentando impedir a entrada, mas logo ouviram as batidas do lado de fora. Pancadas violentas, como se dezenas de mãos molhadas socassem as portas ao mesmo tempo. Do lado de dentro, o pátio foi tomado por poças de água que não existiam minutos antes, e refletidas nessas poças surgiam rostos que não estavam ali, rostos de afogados, gritando dentro da água. Um dos soldados entrou em pânico e tentou correr até a muralha. Antes que alguém pudesse segurá-lo, foi agarrado por braços invisíveis que o puxaram em direção à praia. Seu grito ecoou até ser engolido pelo som das ondas. Quando conseguiram olhar, já não havia nada além de espuma. O sargento e os poucos que restaram se trancaram na sala de comunicações. As luzes piscavam, os rádios emitiam chiados, e entre o chiado surgiam vozes em línguas desconhecidas, como cânticos náuticos distorcidos. Ele disse que naquela hora teve certeza. Não enfrentavam homens, enfrentavam o próprio mar, cobrando sua dívida de séculos. Com o nascer do sol, tudo cessou. O mar estava calmo, a praia deserta. Nenhuma pegada, nenhuma corrente, nenhum rastro. O soldado levado nunca mais foi encontrado. O relatório oficial registrou apenas como desaparecido em patrulha noturna. Mas entre eles, ninguém ousava repetir o que tinha visto. O sargento me confessou que durante anos sonhava com aquela noite. Sonhava com a caravela surgindo da névoa. Sonhava com aqueles olhos brancos o observando da praia. E sempre acordava com a sensação de que o colchão estava úmido de maresia. Ele terminou me dizendo uma frase que nunca esqueci. Max, o mar nunca esquece os seus mortos, e às vezes eles voltam para cobrar presença. Olá, Max. Esse relato me foi contado por um ex-cabo do Exército que serviu no interior da Bahia nos anos 80. Ele foi lotado em um quartel de instrução e patrulha que ficava encravado em uma região conhecida pelos moradores como Mata Escura.
Esse nome já era suficiente para causar desconforto. Era uma floresta densa, de árvores altíssimas que não deixavam a luz da lua penetrar. Durante o dia, o local já era abafado e sombrio, mas à noite se tornava um labirinto de troncos e sombras sem fim. O quartel tinha sido construído ali décadas antes, durante um período de grande instabilidade, para vigiar estradas e controlar possíveis focos de guerrilha rural. Com o passar do tempo, virou apenas um posto secundário, usado para treinamentos. Mas entre os soldados corria sempre o mesmo boato: a mata não era apenas floresta, era cemitério. Segundo os moradores da região, muito antes da construção do quartel, aquela mata fora palco de emboscadas e execuções durante o ciclo do cacau. Jagunços e trabalhadores explorados eram mortos e enterrados às pressas debaixo das raízes. E alguns diziam que até antes disso, tribos indígenas já haviam marcado aquele território com rituais de sangue. O ex-cabo contou que não acreditava nessas histórias. Era homem prático, acostumado com o rigor da disciplina. Mas naquela noite, em que foi escalado para uma patrulha em meio à mata, descobriu que certas lendas não nascem à toa, e que a escuridão pode esconder mais do que simples animais. A patrulha foi formada por 6 homens. Saíram do quartel pouco antes da meia-noite, armados e equipados para uma varredura de rotina. O ar era pesado, com cheiro de terra molhada, porque havia chovido horas antes. Cada passo afundava levemente no barro, e o som era abafado pelo manto espesso da floresta. O ex-cabo descreveu que logo nos primeiros minutos sentiu uma estranheza. Não havia som de insetos, não havia coachar de sapos, nem canto de corujas. A mata parecia ter silenciado de forma absoluta, como se aguardasse algo. O grupo avançava em silêncio, mantendo a disciplina. Mas cada soldado carregava no rosto um incômodo crescente. Lanternas iluminavam troncos cobertos de cipós, galhos retorcidos que pareciam braços humanos tentando agarrar. Cerca de 1 hora depois, começaram os sinais. Primeiro, vozes. Baixas, sussurradas vindo de diferentes direções. Ora pareciam conversas abafadas, ora orações em língua desconhecida. Os homens paravam, olhavam ao redor, mas não viam nada. Depois vieram os vultos. Sombras atravessavam entre as árvores, rápidas demais para serem animais. Um dos recrutas jurou ter visto um homem sem cabeça parado ao longe, observando. Outro disse ter enxergado uma criança de pele pálida correndo entre os troncos. O ex-cabo ainda tentava manter a razão, repetindo que eram ilusões criadas pela escuridão, mas no fundo já sentia a tensão subindo pela espinha. E quando o cheiro começou, ele entendeu que havia algo errado demais para ser ignorado. Era um odor forte de sangue, um cheiro metálico, adocicado, que parecia sair da própria terra. Quanto mais caminhavam, mais intenso ficava, até o ponto em que todos respiravam com dificuldade. Foi então que chegaram a uma clareira, e lá, o impossível se apresentou diante deles. Olá, Max. Esse relato me foi passado por um tenente reformado do Exército que serviu no interior de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, nos anos 70. Ele me contou que, durante um período de treinamentos de marcha forçada, sua companhia foi enviada a um trecho ermo de estrada de terra que cortava a serra. Aquela região era historicamente marcada por conflitos. Nos tempos coloniais, fora palco de emboscadas contra tropas de mineradores. Mais tarde, durante a Guerra do Paraguai, servira de rota de passagem para batalhões que iam ao fronte. Muitos nunca voltaram.
O povo simples da região chamava aquele caminho de Estrada das Almas. E havia uma crença antiga. Toda meia-noite, uma coluna de soldados mortos atravessava a serra, marchando sem descanso, como se ainda estivesse em missão. Quem visse a coluna, diziam, ficaria condenado a marchar para sempre junto dela. O tenente não acreditava nessas histórias. Era disciplinado, racional. Mas naquela noite, ao liderar sua tropa em exercício noturno, acabou testemunhando algo que até hoje o persegue em pesadelos. A marcha havia começado no início da noite. Eram cerca de 30 homens, caminhando em formação, com mochilas pesadas, fuzis a tiracolo e lanternas que iluminavam a estrada de barro vermelho. O clima era abafado, com um cheiro de terra seca, misturado à poeira levantada pelas botas. No começo, tudo parecia normal. Os homens conversavam em sussurros, riam de pequenas piadas, tentando aliviar o cansaço. Mas conforme avançavam serra acima, um silêncio estranho começou a se impor. Nem grilos, nem corujas, nem vento. A noite estava completamente muda. Foi então que ouviram o primeiro som. Passos. Não os deles, mas de outra tropa, ecoando distante como se marchasse em sincronia. O tenente parou a coluna, ordenou silêncio total e todos ouviram claramente o tum-tum, ritmado de botas batendo no chão. Mas não havia luzes, nem vozes, nada visível na estrada adiante. Minutos depois, começaram os murmúrios, frases desconexas, como ordens militares ditas em voz rouca. Palavras antigas, algumas em sotaque diferente, como de séculos passados. Um dos soldados jurou ter ouvido o comando, avançar, avante, ecoando no meio da mata. O cheiro também mudou. Um odor de suor rançoso, couro envelhecido e pólvora queimada começou a se espalhar. O ar ficou pesado, como se a atmosfera tivesse sido tomada por um batalhão invisível. O tenente tentou manter a disciplina, mas todos já sabiam que algo além do humano os acompanhava naquela estrada. A certa altura, numa curva da estrada, os homens viram. Do nada, surgiu uma coluna de soldados marchando na direção oposta. Não eram homens vivos, eram figuras translúcidas, mas sólidas o bastante para que seus detalhes fossem visíveis. Uniformes rasgados, fuzis antigos, alguns com baionetas caladas, outros vestiam fardas que já não existiam há décadas. Havia até figuras descalças, com roupas coloniais, segurando mosquetes enferrujados. Seus rostos eram cadavéricos, muitos com marcas de feridas, buracos de bala, cortes de espada, queimaduras. E todos marchavam em silêncio, olhos vazios, sem desviar o olhar da estrada. A coluna atravessava o batalhão vivo como se eles não existissem, mas cada vez que um soldado fantasma passava por um homem de carne e osso, este sentia um frio cortante, como se a vida fosse drenada por instantes. Alguns tremiam, outros caíam de joelhos, e um ou dois chegaram a chorar sem motivo, como se lembranças de mortes antigas tivessem invadido suas mentes. O tenente descreveu que a visão era interminável. Não eram dezenas, eram centenas. Uma coluna sem fim, como se todos os mortos de batalhas esquecidas ainda marchassem ali, noite após noite. A tensão atingiu o limite quando um dos recrutas, incapaz de conter o pânico, gritou: "Eles estão levando a gente!" E, de fato, um dos soldados vivos começou a andar involuntariamente junto com a coluna espectral. Seus olhos estavam vidrados, como se tivesse perdido a vontade própria. Os companheiros tentaram segurá-lo, mas quanto mais o agarravam, mais sentiam aquele frio mortal, como se suas próprias forças fossem arrancadas. O tenente, em desespero, deu ordem para a dispersão imediata. Cada um deveria correr de volta pela estrada sem olhar para trás. O grupo se desfez em fuga desordenada, lanternas caindo, armas batendo contra o chão. Quando corriam, ainda ouviam os passos da coluna atrás deles.
um som que não diminuía mesmo quando já estavam a centenas de metros de distância. Era como se os mortos marchassem dentro das cabeças. O recruta levado jamais foi visto novamente. Nos registros oficiais, constou como desaparecido em treinamento noturno, mas todos sabiam que ele havia se juntado à Coluna das Almas. Ao retornar ao quartel, o tenente tentou relatar o acontecido, mas, como sempre, o comandante superior abafou o caso. Dizia que falar em fantasmas prejudicaria a disciplina. O desaparecimento foi tratado como deserção. No entanto, entre os homens, ninguém duvidava. Os boatos se espalharam rápido e a estrada passou a ser evitada em marchas noturnas. Alguns diziam que, em noites de lua cheia, ainda se podia ouvir os passos da coluna ecoando pelo vale. O tenente, já reformado, disse que até hoje sonha com aquela marcha. Acorda suando frio, ouvindo o som de botas batendo no chão, e sempre vê no fundo da sua mente o rosto do recruta que desapareceu marchando em silêncio junto aos mortos. Ele terminou o seu relato com uma advertência. Max, cuidado com certas estradas antigas. Algumas ainda pertencem aos que não chegaram ao destino. Se essa história fez você sentir a presença da Coluna das Almas, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha todos os próximos relatos assombrosos do nosso Brasil. Olá, Max. Esse relato chegou a mim através de um sargento que serviu no sul do Brasil, no fim da década de 80. Ele e sua tropa participaram de um exercício de adestramento em uma área montanhosa do interior de Santa Catarina, região tomada por pinheirais, matas densas e formações rochosas que guardam histórias antigas de tropeiros, quilombolas e até de combates da Revolução Federalista. No centro dessa região havia uma elevação de pedra, conhecida pelos locais como Morro da Caveira. Diziam que o nome vinha do formato da montanha, que vista de longe lembrava um crânio. Mas entre os moradores mais antigos havia outra explicação. Durante as guerras civis do século XIX, dezenas de homens foram mortos e enterrados ali sem sepultura digna. O lugar, segundo eles, nunca descansara em paz. O sargento sempre ria dessas histórias, até que sua tropa precisou passar 2 noites no cume do morro, em um acampamento de vigilância. Foi ali que eles viveram o mais estranho e aterrorizante dos episódios militares de suas vidas. O exercício começou com normalidade. A tropa subiu o morro no final da tarde, carregando equipamentos, mochilas e fuzis. O vento era constante, frio, trazendo o cheiro de resina dos pinheiros. Do alto, o horizonte se estendia até onde a vista alcançava. Campos, matas e vilas pequenas iluminadas por lâmpadas amarelas. A rotina militar seguia: montagem do acampamento, checagem das armas, distribuição das rondas noturnas. O sargento descrevia a noite como especialmente escura, com um céu coberto de nuvens que não deixava passar o brilho da lua. Logo na primeira madrugada, os homens começaram a notar coisas estranhas. Durante a ronda, alguns ouviam passos nas pedras, mas não viam ninguém. Outros relatavam vultos correndo entre os pinheiros, sempre na periferia do campo de visão. Um recruta contou ter encontrado marcas de mãos gravadas na rocha, como se alguém tivesse pressionado dedos ensanguentados contra a pedra. Ninguém acreditou nele, até que, pela manhã, todos viram as marcas ali, já secas e escurecidas. O sargento ainda tentava manter a disciplina, mandando os homens se concentrarem no exercício. Mas o silêncio estranho do morro, sem pássaros, sem insetos, só reforçava a sensação de que estavam sendo observados. Na segunda noite, aconteceu. Durante a troca de guarda, por volta da meia-noite, a tropa ouviu um som profundo vindo de dentro do morro. Um estrondo seco, como se pedras estivessem sendo arrastadas por dentro da terra.
Logo depois, surgiram as primeiras aparições. Entre as pedras iluminadas pelas lanternas, começaram a se formar figuras humanas. Eram soldados de épocas diferentes, alguns com fardas antigas da Guarda Nacional, outros com roupas civis de tropeiros, outros ainda com lenços vermelhos e brancos no pescoço. Combatentes da Revolução Federalista. Seus rostos estavam mutilados, muitos exibindo buracos de bala no crânio, gargantas cortadas, ossos à mostra. E todos avançavam em silêncio, mas com um olhar fixo nos soldados vivos. Um dos recrutas tentou gritar ordem de alerta, mas a voz simplesmente não saiu. Era como se a garganta tivesse secado de repente. O frio aumentou tanto que as barracas começaram a ranger, como se o vento viesse de todos os lados. O sargento afirmou que, naquele momento, os espectros circularam completamente o acampamento. Pareciam prontos para um ataque, como se estivessem repetindo uma batalha antiga. O auge do terror veio quando uma figura maior, esquelética, emergiu da sombra projetada pela rocha central do morro. Seu crânio estava rachado e em suas mãos trazia uma lança partida ao meio. Era a personificação da própria lenda do Morro da Caveira. Ele avançou em silêncio e, ao tocar o chão, a terra parecia tremer. Alguns soldados entraram em pânico e dispararam tiros para o vazio, mas as balas atravessavam as figuras sem efeito algum. Ao contrário, cada disparo parecia multiplicar ainda mais os fantasmas que surgiam de dentro da rocha, como se o morro fosse um túmulo aberto. A tropa se desorganizou. Cada homem corria para um lado, lanternas caindo, armas se chocando contra as pedras. O sargento gritava para manterem a formação, mas ninguém mais ouvia. Todos estavam dominados por um medo ancestral, paralisante. Na fuga, alguns soldados caíram nas encostas e se feriram gravemente. Outros ficaram para trás, jurando ver mãos ossudas tentando agarrá-los pelas pernas. O sargento só conseguiu reunir parte da tropa ao amanhecer, já longe do morro, exaustos e em choque. No relatório oficial, o exercício foi registrado como incompleto por condições climáticas adversas. Nenhuma palavra sobre os fantasmas, nem sobre o Morro da Caveira. Mas os boatos se espalharam no quartel. Todos sabiam que algo sobrenatural havia acontecido ali. Alguns soldados pediram baixa pouco tempo depois, alegando problemas psicológicos. Outros jamais quiseram falar do assunto. Mas em conversas de caserna, sempre vinha à tona um mesmo detalhe: a sensação de serem observados pelos mortos enquanto subiam um morro. O sargento, já reformado, me contou que até hoje evita regiões montanhosas. Ele sonha frequentemente com a imagem daquele crânio gigante formado pela rocha e jura que, ao fechar os olhos, ainda ouve o som de pedras se arrastando, como se os mortos estivessem tentando sair mais uma vez. Ele terminou o relato dizendo: Max, existem lugares que são cemitérios sem cruz. O Morro da Caveira é um deles. Se um dia alguém te convidar a subir, recuse. Nem todo morro quer ser conquistado. Se esse relato te arrepiou e fez você imaginar a escuridão do Morro da Caveira, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha os próximos relatos sombrios do nosso Brasil. Olá, Max. Esse relato foi me passado por um ex-cabo do Exército que serviu em Goiás no início dos anos 90. Durante um exercício de sobrevivência em área rural, sua companhia foi deslocada para pernoitar em um casarão abandonado, conhecido na região como Hospital de Sangue. O nome, segundo os moradores, vinha de muito antes. O casarão fora usado durante a Guerra do Paraguai como posto de triagem para soldados feridos que voltavam da frente de batalha. Ali, dezenas de homens foram tratados e muitos não resistiram. Conta-se que o sangue corria pelo chão como água, impregnando as tábuas de madeira até hoje. Os moradores evitavam passar perto, dizendo que à noite se ouviam gemidos, passos arrastados e até ordens médicas ecoando. Mas,
Para o comando militar, aquilo era apenas superstição de gente simples. Por isso, decidiram instalar a tropa lá dentro, sem imaginar o que realmente iriam enfrentar. O casarão era imponente, mas em ruínas. Paredes descascadas, janelas quebradas e o cheiro forte de madeira podre misturado a mofo. No piso do salão principal, marcas escuras atravessavam as tábuas, como se fossem manchas antigas. Alguns soldados brincaram, dizendo que era sangue seco. A rotina militar começou. Montagem dos sacos de dormir, distribuição da guarda, limpeza básica. Mas, desde cedo, coisas estranhas chamaram a atenção. As lanternas tremeluziam sem motivo, como se algo interferisse na luz. O vento soprava apenas dentro do casarão, mesmo quando lá fora estava parado. Durante a primeira ronda noturna, ouviram o que parecia ser o som de macas sendo arrastadas pelo piso. Um ranger contínuo, acompanhado de murmúrios em voz baixa, como médicos dando ordens. Um dos recrutas chegou a jurar que sentiu o cheiro de éter, produto usado em cirurgias antigas, invadindo o corredor. O clima psicológico piorava. Alguns se lembravam das histórias locais e começavam a se impressionar com qualquer barulho. Mas o cabo, narrador desse relato, disse que, no fundo, todos já sabiam. Havia algo lá dentro, observando cada movimento deles. Por volta das 2 da manhã, começou a manifestação mais clara. No salão principal, onde parte da tropa descansava, o ar ficou pesado e gelado. De repente, surgiu uma fileira de macas fantasmagóricas. Sobre elas, deitavam-se soldados em uniforme antigo, cobertos de ferimentos. Alguns gritavam em dor, outros gemiam baixo, pedindo água, pedindo socorro. Entre eles, surgiram figuras de médicos e enfermeiros, sombras humanas de jalecos manchados de sangue, andando de um lado para o outro com instrumentos cirúrgicos nas mãos. As facas brilhavam à luz tênue das lanternas, mas não refletiam nada de humano. Os vivos ficaram paralisados. Ninguém ousava se mover. Um dos recrutas, mais jovem, começou a rezar em voz alta, e nesse instante, uma das figuras fantasmagóricas virou o rosto para ele. O olhar vazio, sem olhos, o fez silenciar imediatamente. O cabo contou que, nesse momento, ouviu-se um grito coletivo, como dezenas de homens agonizando ao mesmo tempo. O som encheu todo o casarão, atravessando as paredes, vibrando no peito dos soldados. O pânico tomou conta quando uma das aparições atravessou diretamente por um dos soldados vivos, que caiu no chão convulsionando. Ele gritava como se estivesse sentindo dores de ferimentos invisíveis. Outros tentaram ajudá-lo, mas eram repelidos por uma onda de frio cortante. As figuras começaram a se multiplicar. O salão inteiro parecia tomado por cenas de guerra. Homens amputados, médicos serrando ossos, sangue jorrando no chão. Era como se o casarão tivesse voltado no tempo, repetindo a agonia de um hospital de campanha em plena batalha. O cabo gritou ordem de evacuação imediata. Os homens pegaram o que podiam e correram em direção à saída. Mas a porta parecia não levar para lugar nenhum. Toda vez que a abriam, davam de frente com o mesmo corredor ensanguentado. Foram minutos de desespero absoluto, até que finalmente conseguiram sair pela janela lateral, quebrando os vidros e caindo na grama úmida do lado de fora. Ao olhar para trás, o casarão estava em silêncio completo. Nenhum som, nenhuma luz, nada. Como se nada tivesse acontecido. O soldado que fora atravessado pela aparição sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou a ter crises de dor repentinas, como se estivesse sendo operado sem anestesia. Foi afastado pouco tempo depois, com um laudo de incapacidade psicológica. O caso nunca entrou nos registros oficiais. Para o Exército, tratou-se apenas de uma evacuação precipitada por conta de risco estrutural do prédio.
Mas entre os que viveram a noite, ninguém ousa duvidar do que viu. O cabo, já fora da ativa, me disse que até hoje evita hospitais, mesmo modernos. Sempre que sente o cheiro de álcool ou ouve o barulho metálico de instrumentos médicos, sua mente volta para aquela madrugada. Ele me disse, em voz baixa, como se temesse ser ouvido por alguém invisível: Max, aquele não era só um casarão velho. Era um campo de agonia, preso no tempo. O sangue nunca secou de verdade. Se esse relato do hospital de sangue te deixou arrepiado, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha todos os próximos relatos assombrados do nosso Brasil. Olá, Max. Esse relato me foi confiado por um capitão já reformado que serviu no interior do Mato Grosso nos anos 80. Na época, sua unidade foi deslocada para um exercício de longa duração em uma fazenda desativada, que havia sido desapropriada pelo exército para treinamentos de campo. O lugar era isolado, tomado por pastagens altas, galpões abandonados e uma casa-sede imensa, de arquitetura colonial, com paredes de taipa e janelas de madeira ainda firmes. Os moradores mais antigos da região chamavam aquela propriedade de Fazenda do Quartel, não só porque havia sido ocupada pelos militares, mas porque diziam que, durante a Guerra do Paraguai, fora usada como posto de guarda e também como cemitério improvisado. As histórias locais falavam de patrulhas que nunca voltaram, de escravos enterrados vivos para esconder segredos, de tropeiros assassinados a mando do fazendeiro. Diziam que, à noite, o lugar se enchia de vozes e que ninguém ousava passar perto. O capitão não acreditava nessas histórias, mas, durante os dias em que sua tropa permaneceu acampada ali, ele testemunhou manifestações que nenhum treinamento militar poderia explicar. No início, tudo parecia comum. O campo foi dividido, as barracas montadas, as armas revisadas. Os soldados faziam a ronda entre os currais e os galpões, enquanto o capitão cuidava da disciplina e da logística. A fazenda, apesar de abandonada, ainda guardava marcas do passado: troncos de madeira usados para castigo, correntes enferrujadas presas ao chão, ossadas de animais espalhadas pelos pastos. As primeiras noites trouxeram sinais discretos. Durante as rondas, ouviam-se passos pesados no assoalho da casa-sede, mesmo quando estava vazia. Alguns relatavam ver luzes de lamparina atravessando os corredores. Outros sentiam um cheiro de carne queimada, misturado a suor e pólvora. Certa madrugada, um recruta jurou ter visto, à distância, uma patrulha inteira marchando pelo campo. Eram soldados antigos, de uniforme rasgado, que desapareceram ao se aproximar do curral. Num mesmo instante, os bois mortos que jaziam nos pastos pareciam chiar como se estivessem vivos de novo. A tensão aumentava a cada dia. Mesmo os mais céticos começavam a admitir que o lugar guardava algo que não era apenas história. Na terceira noite, o fenômeno se mostrou em toda a sua força. Enquanto parte da tropa dormia, um barulho metálico começou a ecoar pelos galpões. Parecia o som de espadas se chocando, de fuzis antigos sendo carregados. De repente, a casa-sede se iluminou com luzes amareladas, como se dezenas de lamparinas tivessem sido acesas. Do nada, surgiram figuras humanas nos corredores, soldados de diferentes épocas, escravos acorrentados, tropeiros sangrando. Todos caminhavam em silêncio, mas seus olhos refletiam dor e rancor. O capitão relatou que, no pátio da fazenda, uma cena inteira começou a se desenrolar. Era como se o passado estivesse sendo reencenado diante deles. Soldados eram executados, corpos eram jogados em valas comuns, gritos de ordens misturavam-se a orações desesperadas. Os vivos assistiam aterrorizados, incapazes de se mover. Um dos recrutas em estado de choque tentou entrar na casa-sede. Lá dentro, viu médicos improvisando cirurgias, sangue escorrendo pelo chão e homens amarrados sendo torturados. Quando saiu,
Estava pálido, sem conseguir pronunciar uma palavra. O clímax veio quando toda a tropa ouviu o som de uma corneta militar, um chamado de ataque, e, imediatamente, os espectros começaram a marchar em direção aos soldados vivos. Não eram apenas visões. O chão tremia sob o peso daquela tropa fantasma. O vento se tornou cortante, levantando poeira e folhas secas. As figuras gritavam palavras de ordem em vozes múltiplas, como um coral de mortos. Os homens vivos entraram em desespero. Alguns dispararam tiros, mas as balas atravessavam as sombras. Outros caíram de joelhos, rezando. O capitão ordenou retirada imediata. A tropa correu pelo campo em direção ao portão da fazenda. Atrás deles, os sons de marcha continuavam, cada vez mais próximos. Alguns juraram sentir mãos geladas agarrando suas mochilas, tentando puxá-los de volta. Foi só ao cruzarem a porteira que o barulho cessou. Ao olharem para trás, viram a fazenda completamente apagada, em silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, o capitão tentou organizar a tropa. Metade estava em estado de choque. Alguns vomitavam, outros não paravam de tremer. Havia até um recruta que repetia sem parar a mesma frase. Eles não nos deixaram sair. Eles não nos deixaram sair. O relatório oficial descreveu apenas incidentes psicológicos, devido ao estresse do treinamento. Mas todos que estiveram presentes sabiam que a fazenda do quartel era um lugar condenado. Até hoje, os moradores da região dizem que, em noites de vento forte, ainda se ouvem marchas militares e gemidos vindos da antiga propriedade. O casarão desabou anos depois, mas o campo ao redor continua evitado. O capitão terminou seu relato com um olhar pesado. Ele disse: Max, a guerra nunca termina de verdade. Alguns lugares guardam batalhas para sempre. A fazenda do quartel é um desses lugares. Não voltaria lá nem com um batalhão inteiro ao meu lado. Se esse relato da fazenda do quartel te arrepiou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha os próximos relatos assombrosos do nosso Brasil. Olá, Max. Esse relato me foi contado por um ex-soldado do Exército que serviu na Amazônia, no início dos anos 2000. Ele fazia parte de uma companhia especializada em operações de selva e, durante um treinamento de navegação fluvial, foram enviados para uma região isolada no interior do Pará. O objetivo era simples: aprender a se deslocar em áreas de mata fechada, com rios estreitos e lagos formados pelas cheias. Mas naquele ambiente denso e silencioso, os soldados ouviram dos ribeirinhos uma lenda antiga, a do Lago das Botas. Diziam que, em tempos passados, durante a época da borracha e também em missões militares mal-sucedidas, muitos homens desapareceram naquelas águas. Pescadores falavam que, em noites de lua cheia, o lago devolvia apenas as botas dos afogados, que boiavam solitárias na superfície. E que os corpos, nunca encontrados, seguiam marchando debaixo d'água, presos para sempre no fundo escuro. O soldado jurava que tudo não passava de superstição, até que sua tropa precisou acampar na beira desse mesmo lago. A rotina começou com normalidade. O acampamento foi montado às margens do lago em uma clareira natural. Barracas erguidas, fogueira acesa, armas empilhadas cuidadosamente. O ambiente era úmido, tomado pelo cheiro de folhas em decomposição e de água parada. Insetos uniam sem parar e a todo instante o barulho distante de macacos e aves ecoava da floresta. Na primeira noite, durante a ronda, começaram os estranhamentos. Um dos recrutas relatou ter ouvido passos dentro d'água, como se alguém marchasse no lago raso. Mas quando iluminavam a superfície com as lanternas,
Viam apenas a água escura, refletindo a lua. Pouco depois, começaram a aparecer botas boiando. Primeiro uma, depois duas, depois várias. Nenhuma delas pertencia à tropa, e todas pareciam antigas, algumas de couro gasto, outras de modelos militares já fora de uso há décadas. O cheiro da água também se transformou. De fresco e úmido, passou a ter um odor de ferro, como o sangue enferrujado. E em alguns momentos, os soldados juravam ouvir murmúrios vindos do lago, como se vozes abafadas tentassem se comunicar do fundo. Na segunda madrugada, o fenômeno se revelou em toda a sua força. Enquanto parte da tropa dormia, os de guarda viram o lago começar a se agitar sem vento. Ondas pequenas formaram-se no centro, e aos poucos figuras emergiram da água. Eram soldados, ou o que restavam deles. Corpos encharcados com uniformes de épocas diferentes, alguns com fardas da borracha, outros com uniformes militares dos anos 30, 40, até mais recentes. Todos tinham o rosto coberto de lama, olhos opacos e as botas encharcadas ainda presas aos pés. Eles marchavam lentamente para fora do lago, mas não produziam nenhum som além do respingar da água. Um deles chegou a levantar a mão em continência, gesto que fez os vivos congelarem de medo. As botas boiando começaram a se mover sozinhas, acompanhando a marcha. Era como se estivessem sendo usadas por pés invisíveis. O soldado narrador disse que nunca havia sentido um frio tão intenso, mesmo no calor úmido da selva. Era como se a própria morte tivesse emergido da água. O desespero tomou conta quando um dos recrutas, apavorado, disparou contra as figuras. As balas atravessaram os corpos encharcados sem qualquer efeito, mas em resposta, a água do lago explodiu em ondas violentas. Os espectros aceleraram o passo, marchando em direção ao acampamento. O som das botas batendo contra o chão molhado ecoava como um tambor de guerra. Os vivos tentaram fugir pela mata, mas cada vez que olhavam para trás, viam as figuras ainda seguindo-os, implacáveis. Um dos soldados tropeçou e caiu próximo à margem. Imediatamente, mãos encharcadas surgiram da água e o puxaram para dentro, diante de todos os olhos. Seus gritos ecoaram por segundos, até serem abafados pelo lago. O que boiou logo em seguida foram apenas suas botas. A tropa correu sem direção, rompendo pela floresta fechada, lanterna após lanterna se apagando. Os sons de marcha continuavam atrás deles, mesmo quando já estavam longe do lago. Ao amanhecer, exaustos, conseguiram se reagrupar em uma base de apoio a vários quilômetros dali. Um homem havia desaparecido, e o registro oficial o tratou como afogado durante treinamento. Mas os que viram nunca esqueceram. Até hoje, os ribeirinhos afirmam que o Lago das Botas continua ativo. Vez ou outra, alguém desaparece ali, e pouco depois as botas do infeliz aparecem boiando, como se o lago cobrasse tributo eterno. O soldado, já fora da ativa, disse que nunca mais conseguiu usar botas sem se lembrar daquela noite. Em seus sonhos, ainda escuta o som de passos encharcados vindo atrás dele, cada vez mais próximos. E ele encerrou seu relato com uma frase pesada. Max, alguns lagos não são de água, são de morte. E a morte no Lago das Botas sempre anda de farda. Se esse relato do Lago das Botas mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo,
se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha todos os próximos relatos assustadores do nosso Brasil. Olá, Max! Esse relato vem de um sargento da reserva que serviu em Minas Gerais na década de 90. Ele estava lotado em um batalhão de infantaria motorizada, responsável por treinamentos em terrenos montanhosos e cavernas naturais, muito comuns naquela região. Durante uma das operações de campo, a tropa foi enviada para vigiar uma área pouco habitada, conhecida pelos moradores como Morro do Silêncio. Este nome não era por acaso. O lugar tinha a fama de sufocar os sons. Mesmo o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos ou o barulho do vento pareciam desaparecer quando se subia até o cume. Os antigos diziam que, durante a Guerra do Paraguai, tropas mineiras que voltavam para casa acamparam naquele morro, mas nenhuma delas chegou ao destino. Segundo a lenda, os soldados simplesmente sumiram, e quem subia lá à noite ouvia vozes em marcha, vindas de dentro da terra. O sargento afirmava que não acreditava em histórias de assombração. Mas naquela missão, ele e seus homens viveram uma experiência que até hoje ele não consegue explicar. O treinamento parecia simples: ocupar o cume, montar o acampamento e observar a região por 3 noites. A subida foi cansativa, cheia de pedras soltas, cipós e trechos íngremes. A tropa estava em silêncio, não por ordem, mas porque o lugar parecia exigir silêncio. Logo que chegaram ao platô, perceberam que o nome fazia sentido. Os sons normais da mata sumiam. Não havia canto de grilo, não havia coachar de sapo, nem mesmo o assovio do vento nas árvores. Era um silêncio tão pesado que chegava a doer no ouvido, como uma pressão constante. Na primeira noite, os soldados ficaram inquietos. Alguns disseram que ouviam seus próprios batimentos mais altos que o normal. Outros reclamaram de dor de cabeça. E durante a ronda, um cabo jurou que escutou passos em marcha, ritmados, vindos do sopé do morro, mas quando foram verificar, não havia ninguém. Na segunda noite, as coisas pioraram. O silêncio absoluto foi quebrado por um som distante. Uma corneta militar. Baixa, abafada, mas inconfundível. O sargento reconheceu imediatamente. Era o toque de alvorada, mas tocado no meio da madrugada. Pouco depois, começaram a surgir vozes. Sussurros que pareciam se misturar ao vento inexistente. E, de tempos em tempos, o som ritmado de botas marchando ecoava ao redor do acampamento. Na terceira noite, aconteceu o que o sargento chamou de a revelação do morro. Pouco depois da meia-noite, quando o silêncio era absoluto, as pedras do platô começaram a vibrar. Era como se um tambor invisível estivesse batendo dentro da terra. E então, eles ouviram claramente o som de uma tropa inteira marchando. Não eram apenas passos soltos, era o compasso perfeito de uma companhia em marcha, ecoando ao redor deles. Quando olharam para a encosta, viram vultos subindo. Não havia lanterna, não havia brilho, apenas silhuetas negras contra a noite. Soldados que não eram soldados. Corpos sem rosto, fardas indistintas, alguns carregando baionetas, outros estandartes rasgados. Eles marchavam em direção ao acampamento, mas nenhum som além das botas se ouvia. Nenhum grito, nenhum comando, apenas a marcha. Um dos recrutas, apavorado, tentou usar o rádio para pedir reforço, mas o aparelho só transmitia estática.
como se o silêncio do morro engolisse até as ondas de rádio. Quando os vultos chegaram mais perto, puderam ver detalhes aterrorizantes. Alguns não tinham olhos, outros tinham buracos no lugar do peito, como se faltassem pedaços do corpo. Mas todos seguiam firmes, marchando, ignorando a presença dos vivos. O pânico tomou conta da tropa. O sargento ordenou que mantivessem posição, mas a visão era insuportável. Um dos homens desabou no chão, chorando. Outro disparou em direção aos vultos, mas as balas atravessaram como fumaça. Foi então que o chão tremeu. As pedras do cume se abriram em pequenas rachaduras, de onde subiam lufadas de ar frio. E dessas frestas começaram a surgir mãos. Mãos esqueléticas, sujas de terra, tentando agarrar os pés dos soldados. O acampamento entrou em colapso. Todos abandonaram equipamentos, correndo morro abaixo em total desespero. As lanternas tremiam, iluminando vultos que os seguiam de cima, sempre marchando. O sargento contou que nunca correu tanto na vida. E a cada passo, o som das botas atrás dele parecia se aproximar. Quando finalmente chegaram à base no sopé, o barulho cessou. Olharam para trás. O morro estava imóvel, silencioso, como se nada tivesse acontecido. No relatório oficial, foi registrado apenas como abandono de posição por motivo técnico. Nenhum superior quis discutir o assunto, mas dentro da tropa, todos sabiam o que tinham visto. Anos depois, já aposentado, o sargento voltou a ouvir histórias de moradores locais. Diziam que o Morro do Silêncio era um cemitério de batalhas antigas, lugar onde soldados mortos em conflitos do passado ainda marchavam sem descanso. Alguns afirmavam que, se alguém permanecesse ali até o amanhecer, a tropa fantasma o levaria junto para a marcha eterna. Outros diziam que o silêncio do morro era apenas o eco de milhares de vozes soterradas. O sargento terminou seu relato dizendo: "Max, eu vi uma tropa fantasma, e posso te dizer uma coisa, eles não descansam, eles não param, eles continuam marchando, no silêncio, como se o Brasil ainda estivesse em guerra." Se essa história do Morro do Silêncio mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha todos os próximos relatos sombrios e misteriosos do nosso Brasil.